Fala pessoal, tá perdido aí no que é o átomo de Rutherford? Não tá conseguindo entender o que é próton, o que é elétron, o que é nêutron, o que é eletrosfera? Pois se liga nessa aula que eu vou te ajudar. Eu sou o professor Bruno de Castro Ramone e hoje nós vamos estudar a teoria atômica de Rutherford. Nessa teoria, galera, nós vamos explicar o experimento de Rutherford, vou falar para vocês do modelo atômico dele, vou explicar para vocês o que é o próton, como ele foi descoberto, qual foi o experimento que permitiu a sua descoberta, e o que é o nêutron e como é que ele ajuda a estabilizar o núcleo atômico, certo? Ou seja, eu vou explicar o modelo de Rutherford e vou explicar as características que compõem esse modelo. Lembrando que o modelo de Rutherford ele vem em seguida ao modelo de Thomson, certo? Bom, qual foi o experimento de Rutherford? Rutherford, galera, estava estudando o quê? Propriedades de raios X, certo? Que as emissões radioativas faziam. Ou seja, um composto radioativo, quando ele decai, ele emite raio-x e outros tipos de energia. O Rutherford estudava isso. E um dos experimentos dele, certo? Ele estava emitindo partículas alfa, onde, pessoal, essas partículas alfa são partículas de carga positiva, certo? Ele estava incidindo isso sobre uma folha de ouro. Por que folha de ouro? Porque ela é fininha, certo? E ele conseguiu, na época, resultados revolucionários para a parte de atomística, estudo do átomo. O experimento basicamente era esse aqui, tá bom? Você tinha aqui o componente A, que é o emissor de partícula alfa. Ele fazia com que essas partículas alfa entrassem, se dirigissem a uma folha de ouro, que é o componente B, aqui no experimento dele, e tem esse anteparo aqui ao redor, que é o componente C, que é uma folha de fluorescente que marcava o posicionamento dessas partículas. O que ele observou? Que quando essa radiação alfa entrava em contato com a folha de ouro, a grande maioria delas passavam a folha de ouro, poucas desviavam e a menor parte era ricocheteada, tá bom? Isso era bem surpreendente para a época, foi extremamente surpreendente. Beleza? Bom, mas o que eu demonstrei aqui? Primeiro, eu quero que vocês observem o experimento de forma mais detalhada. Então eu fiz aqui uma animaçãozinha para vocês, onde aqui eu tenho o meu emissor de partículas alfa, certo? E aqui eu tenho uma folha de ouro. Por que Rutherford usou uma folha de ouro? Porque o ouro é extremamente maleável, ou seja, eu consigo deixar a folhinha muito fina. Tão fina ao ponto de eu poder extrapolar que eu tenho praticamente somente uma fileira de átomos, tá bom? É uma extrapolação, mas era o metal que conseguia a folha mais fina possível, certo? Então, anote aí, o que o Rutherford considera? A folha de ouro é muito fina, certo? E considerou uma fileira de átomos, como se os átomos estivessem aqui enfileirados, tá bom? Aí o que consiste o experimento? Vamos disparar partículas alfa, ou seja, eu vou sair daqui as partículas e se dirigir à folha de ouro. Quando ele começa o experimento, boa parte das partículas passam direto, como você está observando na animação. Elas simplesmente atravessam a folha, sem sofrer desvio nenhum. É como se essa folha fosse vazia. E se você pensar na época no modelo de Thomson, que era um pouco atrás, que é anterior de Rutherford, era para ser uma esfera fluida positiva. Ou seja, essa partícula positiva era para ser ricocheteada pela folha, não que atravessasse direto. Tá bom? Bom, ou seja, ele anota lá a informação do experimento. A maior parte das partículas atravessa a folha, certo? Sem sofrer alteração. Sem sofrer alteração nenhuma. Aí vem a segunda parte, não a segunda parte, mas a continuidade do experimento. Ele observou que algumas partículas desviavam, ó, e a menor parte bate na folha e volta. Olha como é que funciona isso. A maioria atravessa, algumas ricocheteiam e outras são desviadas. Aí ele anotou lá no caderno dele
Uma pequena fração sofreu desvio e a menor parte foi rebatida pela folha, ricocheteada pela folha. Tá bom? Partículas de carga positiva foram de encontro ao átomo, que seria positivo. A maioria atravessa, dando a impressão de que a folha é vazia. Parte desvia, parte é rebatida. Bom, o que a gente conclui disso? O que aconteceu ali? Rutherford teorizou o seguinte: havia algo pequeno, denso e positivo dentro da folha, que fazia parte da estrutura da folha de ouro e estava provocando esses efeitos. Então, algo pequeno, denso e de carga positiva. Algo pequeno, denso e positivo, que seria o núcleo. Ou seja, quando a partícula alfa vinha e passava longe do núcleo, ela não desviava. Ela passava limpa. Quando ela passava perto, ela sofria desvio, porque lembra, isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo. Positivo com positivo vai se repelir. Agora, quando essa partícula batia de encontro ao núcleo e tinha choque, ela era rebatida por ele. Ok? Então é isso que estava acontecendo ali na folha de ouro. Para que não houvesse desvio nenhum, deveria haver um vazio. Esse vazio foi chamado de eletrosfera. Então o que é a eletrosfera? É o vazio do átomo onde ficam os elétrons. Certo? Elétron, Thomson já tinha dito o que era, onde os elétrons orbitavam. Ou seja, ele deu a ideia de que os elétrons estão circulando o núcleo por meio de órbitas, como se fossem os planetas ao redor do Sol. Por isso que o nome é modelo planetário. Tranquilo? E esse grande vazio aqui do átomo é que permite que a esfera de partícula alfa positiva passe sem sofrer desvio. E ele só vai sofrer desvio quando se aproxima do núcleo, ou só vai ser rebatida quando vai de encontro ao núcleo. Beleza? Então isso aqui foi que o Rutherford observou. Bom, e no fim das contas, como é que fica o modelo? O modelo de Rutherford foi chamado de modelo planetário, certo? Por quê? Porque os elétrons estão circulando, orbitando ao redor do núcleo. Aqui no modelo de Rutherford, essa órbita ela é meio que aleatória. Ela não tinha ainda pensamento de como esse giro ao redor do núcleo vai acontecer, tá bom? Planetário porque seria similar ao nosso sistema solar, onde os elétrons orbitam o núcleo. Então o modelo de Rutherford tem essa ideia dos elétrons orbitando o núcleo atômico, certo? Ou seja, eu tenho um núcleo positivo e os elétrons circulando ao redor desse núcleo positivo. Tá bom? Fechou? Ok. O que a gente pode concluir do modelo de Rutherford? Ele propõe as seguintes características. Um átomo será formado, o átomo é formado por um núcleo pequeno, denso e positivo, onde os elétrons orbitam. Daqui o núcleo atômico, os elétrons ficam ao redor desse núcleo, orbitando esse núcleo. Existe um grande vazio eletrônico entre os elétrons e o núcleo. Ou seja, o átomo é basicamente vazio, certo? O átomo é vazio porque o núcleo é muito pequenininho e os elétrons estão circulando, orbitando a uma distância muito grande dele. Outro ponto é o núcleo é infinitamente pequeno quando comparado ao tamanho do átomo, certo? E esse núcleo é formado por prótons. Ok? Anota aí, pausa o vídeo, anota essas informações, que essa é a descrição do modelo de Rutherford, que eu te expliquei como ele foi desenvolvido nos slides anteriores. Mas o que seria esse próton, professor? Essa partícula, galera, chamada próton, ela foi descoberta por Eugene Goldstein, certo? Ele observou um feixe de luz, usando lá o tubo de raios catódicos, a ampola de Crookes, que Thomson usou, no sentido oposto ao dos elétrons, certo? E ele chamou isso de raio-canal. Esse experimento era basicamente o seguinte: está aqui a ampolazinha de Crookes,
ligado na fonte de energia, e o que Thomson observou na época era os elétrons. Esse raio verde aí. Ok? Que vem do canto negativo para o canto positivo. Só que Goldstein observou um raio no sentido oposto. Esse raio no sentido oposto, ele chamou de raio canal, que Rutherford batizou de prótons. Certo? Esses prótons, eles vão do sentido positivo para o negativo e eles têm carga também. Ou seja, o próton aqui, ele vai ser carga positiva. O elétron vai ter carga negativa. É outra partícula subatômica que Goldstein conseguiu observar. Ok? E onde é que estão esses prótons? Lá dentro do núcleo. Certo? Então, foi Rutherford, deixa eu apagar aqui, foi o Rutherford que nomeou essa partícula de próton, a partir de estudos com o átomo de hidrogênio. Bom, e o que o modelo de Rutherford fala sobre a estabilidade do núcleo? Rutherford, lá no seu modelo, ele estabeleceu o quê? Um núcleo pequeno, denso e positivo, certo? Contudo, é esperado uma forte repulsão de cargas positivas em um espaço pequeno. Como assim, professor? Presta atenção nessa animação. No átomo de hidrogênio, pessoal, que eu só tenho um próton, ele vai estar sozinho aqui, não tem ninguém se repelindo com ele. Então eu não vou observar esse efeito de repulsão. Mas se eu passo para um átomo de hélio, certo? Esse aqui é o átomo de hidrogênio, aqui seria o átomo de hélio. O átomo de hélio tem no mínimo dois prótons, certo? O átomo de hélio tem dois prótons. O que eu espero que aconteça quando eu tenho duas partículas positivas juntas? Positivo com positivo se repele, então tinha que ter repulsão. Essa repulsão seria tão forte no espaço pequeno que ela arrebentaria o átomo. Ele deixaria de existir. Só que a gente sabe que isso não acontece. Então, para tentar explicar isso, Rutherford teoriza a existência, ele considera a existência de uma partícula neutra, que tem que função? Estabilizar o núcleo atômico. Ele considera a existência. Beleza? Certo, professor. Mas o que seria esse nêutron? Pessoal, esse nome nêutron aqui foi Rutherford que empunhou, certo? Então, foi Rutherford que empunhou esse nome chamado de nêutron. Só que foi em 1932 que esse cientista aqui, ó, James Chadwick, demonstrou a existência dessa partícula. Beleza? Ou seja, a ideia do nêutron é a seguinte: para que o núcleo seja estável, eu preciso que junto às cargas positivas eu tenha outra partícula neutra sem carga de massa semelhante à desse próton que a separe, promovendo um equilíbrio de distâncias, fazendo com que haja uma repulsão ainda, mas que essa repulsão seja estabilizada pela presença dessas partículas neutras. Então, essa é a função do nêutron. Ou seja, a gente pode definir assim, ó, o núcleo atômico é mantido coeso pela atração entre os prótons e os nêutrons. Essa atração que existe é conhecida como força forte, certo? É a força nuclear forte, e ela é 2000 vezes mais intensa que a força eletromagnética. Ou seja, é essa arquitetura próton, nêutron, dentro do núcleo, chamada de força nuclear forte, que deixa o átomo coeso, que deixa a matéria coesa. E quais são os problemas com o modelo de Rutherford? Alguns cientistas levantam as seguintes questões. Como o núcleo seria formado por prótons se partículas de mesma carga se repelem? Aí, Rutherford, nesse problema, teorizou a existência do nêutron, que foi que comprovou Chadwick. Por que os elétrons na eletrosfera não são atraídos pelo núcleo? Por que o núcleo sendo positivo, aqueles elétrons que estão lá na eletrosfera, lá na extremidade, por que eles não são puxados para dentro do núcleo? Já que é positivo, negativo e positivo se atraem. A gente pode pensar em energia cinética, energia de giro.
Ele está girando tão rápido ao redor do núcleo que ele não consegue se aproximar. Só que ele tem outro problema. Porque os elétrons, que são partículas em movimento, não perdem energia com o passar do tempo. Por que com o passar do tempo essa energia do elétron que está se movendo não vai perdendo e ele começa a... Imagine aqui um núcleo, o elétron ao girar, por que ele não vai perdendo energia e entrando numa espiral até se chocar no núcleo? São 3 problemas que foram apontados na época para o modelo de Rutherford. Tá bom? E agora, professor? Agora você se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui embaixo, certo? E comenta suas opiniões e dúvidas, que à medida que eu for vendo elas, eu vou respondendo. Tá bom? Obrigado, bons estudos e até a próxima.